Olá a todos, eu sou Inês Mendes, sou terapeuta da fala, terapeuta miofuncional, sou pós-graduada pelo Instituto EPAP em Motricidade Orofacial, tenho um mestrado em Motricidade Orofacial e pós-graduação em sono infantil. Tenho o privilégio de trabalhar só nesta área da terapia miofuncional com medicina dentária e trabalho ao lado da doutora Karina Esperancinha desde que me licenciei. Olá a todos, bom dia. Obrigada ao Instituto EPAP por este convite. É sempre um prazer falar sobre um tema que foi a minha evolução profissional. Eu sou médica dentista, já trabalho há 20 anos e desde o início da minha formação que fui-me sempre especializada nesta área das correções, da maloclusão e da ortopedia funcional dos maxilares. A Inês é uma pessoa muito querida, uma pessoa amiga e muito querida e temos tido um trabalho em conjunto muito interessante e que resultou principalmente em resultados clínicos, que é o que nós procuramos, não é? Na nossa prática do dia a dia, é ter os resultados clínicos. Por isso, acho que vamos passar aqui um bom bocadinho a conversar um bocadinho desta interação da ortopedia funcional. Pronto, eu sou especialista, tirei a minha especialidade no Brasil, com a doutora Vilma Simões, e pronto, eu sou especialista pela Universidade no Brasil. Portanto, na especialidade mesmo da ortopedia funcional dos maxilares. Espero que possamos aqui identificar e explicar algumas dos mitos e verdades sobre este tema, sobre estas duas áreas, está bem? E pronto, passo-te a palavra, Inês, para começarmos. Vamos então iniciar. Então, primeira questão. Ora bem, esta questão até é minha, não é? Em que diz assim, Sim. a ortopedia funcional dos maxilares só deve ser iniciada a partir dos 4 anos de idade. Será um mito ou será uma verdade? Podes passar. Ora, é um mito. Porquê? Sempre que nós detectamos uma maloclusão que altere a função oral, esta especialidade tem esta característica que permite atuar cedo. Ou seja, nós já temos usado a paratologia a partir dos 3 aninhos, 2 anos e tais 3 anos, mas antes disso a ortopedia funcional pode atuar a nível preventivo através de uma série de desgastes seletivos, de orientações mastigatórias, que mais à frente eu já tenho aqui uns slides que vos explico esta atuação. Portanto, é um mito. Nós podemos usar a aparatologia cedo. É bem aceite, porque a nossa aparatologia é removível, portanto não é fixa, por isso não causa dor, não precisamos de dentes definitivos, não precisamos de dentes para segurar os nossos aparelhos, portanto, e por isso ela foi mesmo idealizada para iniciar precocemente o tratamento. Está bem? Vamos fazer o seguinte. Outra questão. Só se deverá iniciar a terapia miofuncional depois de corrigida a maloclusão com o aparelho ortopédico funcional. É um mito. Cada vez mais eu vejo até na minha prática clínica que é fundamental a intervenção da terapia miofuncional com a ortopedia funcional dos maxilares ser uma intervenção conjunta, deverá ser feita ao mesmo tempo. Em alguns casos consegue resultados muito mais rápidos e até muito mais eficazes na nossa intervenção. E existem até alguns casos de pacientes com uma hipotonia muscular marcada intraoral, nós temos que atuar pré-OFM, antes da colocação do aparelho, para quê? Para ajudar a trabalhar a preparar toda aquela musculatura intraoral e preparar aquela boca para a colocação do aparelho e assim adaptar-se mais facilmente àquele aparelho, para a língua conseguir ancorar melhor o aparelho. Portanto, é importante salientar que também a terapia miofuncional deverá ser a última a dar alta, digamos assim, ao paciente. Nós devemos fazer uma avaliação final para nos certificarmos que não existem alterações a nível funcional ou muscular que possam condicionar a nova boca do paciente, ou seja, verificarmos se todas as funções estão adaptadas depois de retirado o aparelho. Portanto,
é um mito, pode ser pré ou FM, durante a ortopedia funcional dos maxilares ou então após a ortopedia funcional dos maxilares. Posso aqui só intervir, Inês? Sim, claro. A propósito do que estavas agora a dizer, que costumam as minhas médicas dentistas, com quem nós dou formação na área, elas perguntam, então e não temos os nossos famosos aparelhos de contenção, os aparelhos noturnos para manter os resultados? E eu costumo dizer, a OFM não usa aparelhos de contenção. Porquê? A contenção são as funções orais, são as principais funções orais. É uma mastigação eficaz, uma respiração correta, uma deglutição e a fala. Portanto, todas estas funções feitas de forma eficaz vão manter os resultados clínicos do nosso aparelho. Por isso é que é tão importante, no final dos tratamentos também, ter um diagnóstico miofuncional do nosso paciente, está bem? Para termos mais segurança quando lhes damos a alta da nossa aparatologia. Exatamente. Obrigada. Pode ser usada em pacientes adultos. É engraçada, esta questão é um desafio, porquê? Porque a maioria das pessoas pensa que a ortopedia funcional só pode atuar em crianças em crescimento, ou seja, quando o osso está numa fase ativa de crescimento e quando a parte muscular está muito reativa. É claro que as respostas biológicas, ósseas, musculares, são muito mais rápidas quando o organismo está em desenvolvimento, quando estamos nos nossos picos das descargas hormonais e com as nossas hormonas do crescimento. Mas, no entanto, toda a vida nós temos o nosso osso que podemos remodelar toda a vida. Temos capacidade pós-ontogenética de readaptações, quer musculares, quer ósseas, quer funcionais. E por isso nós podemos ajudar a trazer ao paciente uma boca mais funcional, mais saudável, que permita executar melhor as suas funções orais. Nós, quando tratamos um paciente adulto, não estamos a dar-lhe a estética perfeita, os dentes todos alinhados, não. Nós estamos a dar condições estruturais e funcionais e posições dentárias para que as funções se exerçam da melhor maneira. Portanto, por exemplo, mostrei aqui um slide de uma senhora adulta com um palato muito constrito, como vocês podem ver. Não sei se repararam, mas ela tem já precocemente um tratamento ortodôntico com extração de pré-molares, portanto ela tem menos 2 dentes na arcada, portanto a boca fica muito constrita, e nós fizemos um tratamento ortopédico funcional que demorou mais tempo, claro, demorou perto de 2 anos e meio, 3 anos, mas conseguem-se respostas biológicas boas. Portanto, o palato fez uma expansão lenta e houve uma reeducação depois muscular para que a sua língua e a sua postura fosse mais eficaz. Temos ainda outro caso de adulto também, que podem ver a seguir, um senhor também quase com 40 anos, também com estas constrições maxilares que implicam a alteração também na função, não é? Na postura de língua e etc. Portanto, é verdade, a ortopedia pode atuar desde o nascimento, como eu costumo dizer, até à velhice. Está bem? A próxima questão. A ortopedia funcional dos maxilares atua diretamente na forma e a terapia miofuncional atua diretamente na função. É uma verdade. A ortopedia funcional dos maxilares atua diretamente na forma, nas partes estáticas, nas partes esqueléticas dos arcos mandibulares e o arco maxilar, e a terapia miofuncional atua diretamente na função, nas estruturas dinâmicas que são representadas pela unidade neuromuscular e que mobilizam essas partes estáticas ou esqueléticas. Ou seja, estes dois conceitos, forma e função, este binómio, são conceitos inseparáveis, são interdependentes. Enquanto o ortopedista funcional dos maxilares atua diretamente na forma, também vai atuar indiretamente, quero dizer, na função. Por exemplo, no caso de um respirador oral, digamos assim, em que a função respiratória está alterada. Esta forma deste paciente vai estar alterada, não é? A ortopedia funcional dos maxilares vai interferir no palato, na forma deste paciente, e indiretamente vai melhorar esta função que também estava alterada. Portanto, eu costumo dizer que as nossas duas áreas, a ortopedia funcional dos maxilares e a terapia miofuncional, têm um casamento perfeito, porque precisamos que a forma e a função estejam equilibradas na balança para conseguirmos ter o nosso equilíbrio oral.
como costuma dizer, a função, isto é um princípio da ortopedia, de Claude Bernard, que era um fisiologista francês, um médico, em que estudava muito a fisiologia do sistema estomatognático, e que dizia que a função cria o órgão e o órgão permite a função. Ou seja, quando algo perturba este órgão e algo perturba esta função, começa a haver este desequilíbrio e que é importante e fundamental uma atuação conjunta, quer na forma, quer na função. Daí estar a corroborar, digo, essa tua expressão, forma e função, indissociáveis e é realmente o segredo para um sucesso. Exatamente. Portanto, é uma verdade. É uma verdade. Então, se a criança tiver hábito de sucção, não é? Como Xuxa, biberons, chá na língua, não pode usar aparelho de ortopedia funcional. Será verdade ou será um mito? E a questão é que é um mito. Nós temos algumas estratégias, faz parte das nossas estratégias, utilizarmos os nossos dispositivos como uma forma de motivar a criança a tirar o hábito, tá bem? Hoje em dia pomos quer bonequinhos, quer estrelinhas, quer uma abordagem muito lúdica da aparatologia para que eles tenham a vontade de deixar o seu hábito e usar os nossos aparelhinhos com as cores, com as caixinhas, pronto. Claro que, por exemplo, a Xuxa na língua temos sucesso de quase praticamente 100% dos casos em sucção de língua, porque facilmente este aparelho inibe essa sucção com as suas constituições interiores. Claro que não posso deixar de dizer que em 10 crianças há uma que xuxa no dedo e que de noite tira o aparelho para continuar a xuxar no dedo. Pode acontecer. Há de ser uma em 10, isto é da minha experiência clínica de muitos anos, mas não podemos não manifestar isso aos pais quando eles nos procuram com o objetivo único que lhes ajudemos a tirar. Claro que isto tem que ser, o hábito tem que ser também um conceito multidisciplinar, tem que haver aqui uma série de ajudas para ajudar a criança, mas sim, mas nós usamos, graças a Deus, em cada 10, 9 consegue superar e consegue-se motivar a deixar os hábitos, está bem? Portanto, nós podemos usar os nossos aparelhinhos mesmo que ainda haja algum hábito, está bem? Sempre pedindo, claro que o que nós vimos também é que enquanto a criança tiver o hábito, o aparelho não tem a sua atuação tão eficaz. Eu não consigo muitas vezes, já tenho diversa experiência, que as crianças mantêm, uma ou outra criança que mantenha o hábito, às vezes demoram meses, porquê? Porque tiram às vezes o aparelhito e continuam a pôr o dedo e continuam a palata não obedecer completamente a 100% ao nosso aparelho. Mas isto é muito consciente e é um trabalho depois com os pais que nós fazemos e a pouco e pouco vamos conseguindo, está bem? Às vezes é uma questão de maturidade, passar ali o período da escola, enfim, é uma parte psicológica e estamos todos aqui para ajudar. Mas realmente o que nós vemos é que, pelo menos na minha prática clínica, é que os hábitos orais, principalmente de Xuxa e de sucção digital, são retirados quando nós colocamos o aparelho em boca. Acontece mesmo muito, muito frequentemente. Em cada 10, 9 são ótimos. É uma motivação e temos sucesso. É verdade. É verdade. Então, um paciente com mordida cruzada unilateral posterior funcional necessita sempre de correção com aparelho ortopédico funcional. É um mito. Então, quando nós temos estas mordidas cruzadas funcionais, esta mordida cruzada funcional, este desvio da linha média que nós temos aqui, não é? Este desvio para o lado cruzado, indica-nos muitas vezes que este paciente tem uma mastigação preferencial unilateral para este lado. Nós falamos pelo que é o work side, que é o lado do trabalho. Então, se nós detectarmos estas mordidas cruzadas precocemente, muitas vezes não necessitamos da intervenção da ortopedia funcional dos maxilares e só com a terapia miofuncional nós conseguimos reverter esta maloclusão, com orientações a nível de consistências alimentares e com orientações a nível dos ciclos mastigatórios, consegue-se perfeitamente reverter sem a ajuda da aparatologia. Agora, muitas vezes, e era o que a doutora Carina há bocado estava a tentar
já está. Muitas vezes precisamos de pedir ajuda é para fazermos um desgaste seletivo dos caninos, para nos ajudar depois a termos uma mobilidade da mandíbula mais fácil para conseguirmos trabalhar estes ciclos mastigatórios de uma forma correta. É isto, não é? Desgaste seletivo dos caninos. Eu mais à frente tenho um slide onde tenho... É mesmo o desgaste seletivo, é um desgaste que se faz apenas e só na dentição de leite, na dentição decídua, não se faz em dentição permanente, pelo menos até uma certa etapa da evolução, portanto, e com o objetivo de melhorar todos os movimentos mandibulares, todos os movimentos laterais, protrusivos, que são os movimentos importantes no ciclo mastigatório e, portanto, muitas vezes precisamos de dar uma ajuda a estas boquinhas que não se gastam, não é? Por causa das tais histórias de uma dieta muito mole e de uma falta de uso, estes dentinhos que deviam ser gastos naturalmente não são. E isso depois começa a prejudicar a própria função e, claro, a função e o órgão começam a ficar, é um binómio, começa a ficar alterado, tanto a forma como a função. Exatamente. Então, vamos para a próxima questão. Toda a maloclusão é necessário intervir com a ortopedia funcional dos maxilares? Ou seja, a pergunta até pode ser um bocadinho mais bem feita do género. Toda a maloclusão é necessário intervir com aparelhos dentro da ortopedia funcional, porque nós temos outros recursos que não sejam aparelhos. Eu já vos explico mais à frente. Então, passa-me só o slide. E é um mito, nem sempre nós precisamos de usar aparatologia com os nossos meninos. Eu mostrei-vos esta imagem, que é uma imagem, pus aqui uma imagem de uma oclusão, uma boa oclusão, uma oclusão fisiológica. Porquê? Para nós percebermos o que não é fisiológico, temos que perceber como é que é uma dentição fisiológica nesta faixa etária. Estamos aqui a falar em crianças com uma dentição decídua completa. E como nós vemos, temos os dentinhos com espaçamento entre eles, que é bom, porque significa que teremos espaço para a troca para a dentição permanente. Temos uma boa relação vertical entre os dentes, não temos nem mordida aberta nem sobremordida, e também temos uma relação sagital correta, ou seja, não temos um prognatismo maxilar nem mandibular. Agora, passa-me só o slide, Inês. Claro que se nós estamos a ver uma maloclusão, como vimos aqui nestas 3 imagens, que na primeira imagem o que é que nós vimos? Vamos identificar uma mordida cruzada, unilateral, posterior, direita. Já bem consolidada, não é muito inicial, ela já foi sendo estabelecida, era funcional e a partir de certo momento, se não se consegue reabilitar só com a miofuncional, ela passa a ter um componente esquelético. Porquê? Porque já tem o tempo suficiente daquele ciclo para alterar a parte óssea muito evidentemente, e quando chega a este ponto já temos que usar alguma aparatologia, mas lá está, nesta mordida cruzada inicial, como a Inês acabou de dizer, muitas vezes nós podemos não usar aparatologia, ajudar com a função e com uma orientação e desgaste seletivo ou mesmo uma pista direta, que são os compósitos, umas massinhas que nós colocamos nos dentes de leite que nos permitem melhorar estes movimentos mandibulares. Agora, na segunda imagem, por exemplo, numa segunda imagem em que já temos uma mordida cruzada, total, anterior, na parte anterior da boca e também posterior, aqui, por exemplo, nesta imagem, nesta criança, já não conseguimos resolver sem ser com aparatologia. Tal como a imagem terceira, que também é uma mordida cruzada muito estabelecida. Então, nem sempre é preciso aparelho, portanto, temos que ter critérios para essa decisão, não é? E isso cabe, se calhar, as colegas que trabalharem, pedirem às vossas médicas com que trabalham a fazer OFM, que vos orientem e que conversem sobre o caso, claro que a primeira abordagem será sempre sem aparatologia, até porque a aparatologia tem custos económicos para os pais, portanto, se nós pudermos ajudar a resolver uma maloclusão nesta dentição sem aparatologia, melhor, não é? Dá-me só a segunda imagem, Inês, que ainda era a propósito aqui desta explicação. Por exemplo,
Na primeira imagem voltamos a ter uma grande mordida aberta, já com uma cruzada, com um palato muito, percebe-se que é um palato que já está muito ogival. Aqui nós teremos que usar a paratologia. Mas agora, por exemplo, a última imagem, que é uma sobremordida, aqui nem sempre e muitas vezes não é necessário usar a paratologia, basta um nível nobre de prevenção em que se faça orientação a nível preventivo, que é feito também por vocês, pelas terapeutas, com a parte toda miofuncional, não é? Claro que se esta sobremordida for severa ao ponto de não haver espaço intraoral para a língua, a criança apresentar mesmo alterações que já têm sido trabalhadas, alterações da fala, que já têm sido trabalhadas por vós, bem trabalhadas com terapia miofuncional e que não têm resultado, aí sim nós podemos eventualmente com um aparelho abrir um pouquinho mais o espaço intraoral e ajudar-vos, mas tem que ser sempre uma avaliação conjunta, está bem, do caso, portanto nem sempre e nem nunca. Nunca. Pronto, aqui este era mais um slide. Pois, era só o último slide, porque o que é que, para resumir um bocadinho esta questão de é ou não é preciso usar a paratologia. A própria Organização Mundial de Saúde define que a maloclusão é um conjunto de anomalias que causam deformação ou impedem a função. Ou seja, sempre que uma maloclusão esteja a impedir a correta função, nós devemos intervir e ajudar, está bem? Porquê? Porque a função tem que voltar a ser recuperada, tem que voltar a ser exercida corretamente para me continuar a permitir que a criança tenha um crescimento craniofacial harmonioso, ou seja, para recuperar a harmonia daquele crescimento, está bem? Portanto, temos que avaliar. Más oclusões muito iniciais e podem perfeitamente ser tratadas com o princípio da ortopedia funcional, mas sem a própria aparatologia, está bem? Temos que avaliar sempre em conjunto estas situações. Porquê? Porque lá está, a ortopedia, que eu queria vos passar também essa informação, não trabalha só com aparelhos, trabalha a um nível nobre, ou seja, a ortopedia, o ideal era que se faça uma consulta da grávida, quando a grávida pensa em ter um bebê e está grávida, já deveria ter uma consulta neste nível de prevenção de saúde oral, está bem? De saúde oral e neste caso específico das oclusopatias, das más oclusões. Tá bem? E isto é o mesmo que vocês sabem na vossa especialidade, é a prevenção através das funções, está bem? Das funções, primeiramente da amamentação, depois o estabelecimento de uma mastigação correta, uma respiração correta, uma odontopedia petrioportuna. O que é que nós identificamos com isto? É a remoção de hábitos, ajudar os pais a remover os hábitos, eventualmente fazer um desgaste seletivo, uma orientação a nível de higiene oral e de cáries, porque os miúdos, as crianças, sabemos que a cárie e a destruição dentária é um dos fatores predisponentes à maloclusão. Porquê? Porque vai haver perdas de espaço, porque vai deixar de haver uma função correta. As crianças se têm cáries, não conseguem mastigar, vão mudar o lado preferencial da mastigação, etc. Portanto, há aqui um nível nobre, sem a paratologia que a ortopedia, juntamente com a terapia miofuncional, pode e deve atuar, está bem? Depois, a seguir, tenho um slide em que indica que como é que eu posso fazer isto? Lá está, desgastes seletivos, orientações mastigatórias, portanto eles devem ir a um odontopediatra, portanto a uma medicina dentária em que esteja bem consciente desta faixa etária para poder ajudar ao desenvolvimento correto das funções, está bem? Nós chamamos a isto um nível inferior de prevenção, é quando a gente já tem que atuar até através de desgaste, é porque já temos algo que não está bem na boca, está bem? E o nível secundário, que é o slide a seguir, Inês, indica-me que há a fase em que eu já não posso atuar sem ser com aparelhos, está bem? E é exatamente estas 3 imagens daquelas que eu vos mostrei no início. Quando nas más oclusões as discrepâncias já estão severas, as mordidas cruzadas são severas e que já implicam crescimentos assimétricos e crescimentos crescimentos desarmoniosos, está bem? Aqui sim já temos que usar a paratologia.
Ok. A intervenção de terapia miofuncional deve ser realizada sempre com o aparelho na boca do paciente. E eu pus aqui este mito ou verdade porque muitos terapeutas da fala perguntam isso na nossa formação. É um mito. E muitos colegas relatam que faziam a intervenção com o aparelho na boca porque com a outra aparatologia fixa teriam que a fazer e seguiram a mesma linha do pensamento. A questão é que com a outra aparatologia fixa, como é o caso, por exemplo, da ortodontia, nós não temos maneira de retirar o aparelho, então muitas vezes até interfere com a nossa sessão de terapêutica, porque não conseguimos muitos movimentos da língua, muita mobilidade da língua e até automatizar posturas de repouso e funcional, e trabalhar a parte funcional na sua função natural. E é isso mesmo, nós somos terapeutas miofuncionais e temos de trabalhar as nossas funções o mais naturalmente possível, portanto, nós nunca devemos fazer terapia miofuncional com um aparelho na boca. A criança, o paciente deve sempre retirar o aparelho, fazer os exercícios, fazer a intervenção, quer no consultório, quer depois em casa, e depois então colocar o aparelho que vai ajudar a automatizar o que nós tivemos a trabalhar em função. Ou seja, se eu trabalhei a musculatura da língua, depois com o aparelho, principalmente com SN3, é um tipo de aparelho que ajuda, é um exerciser, não é? De língua, que ajuda a automatizar a postura da língua no céu da boca. Portanto, o aparelho vai manter o trabalho que foi feito na intervenção da terapia miofuncional. Sabes que a propósito ainda disto, Desculpa. deixa-me só dizer aqui uma referência, sabes que a ortopedia tem dois, entre aspas, dois pensadores, idealizadores, que é o Pedro Planas e a doutora Vilma, mas o Planas é realmente o que identificou toda esta questão da reabilitação neuroclusal, da questão da mastigação, dos receptores neuromotores, e o que é que o doutor Pedro Planas dizia? Que o aparelho, por exemplo, deve ser sempre retirado durante as refeições. Porquê? Às vezes as mães até dizem, ai doutora, mas depois é na escola, ele vai perder o aparelho, não pode comer com o aparelho. Não pode comer. Porquê? O que é que o Pedro Pradas dizia? O aparelho deve remover-se durante este período, porquê? Porque durante a mastigação estamos a, entre aspas, como ele dizia, carregar a bateria. Ou seja, a bateria, a musculatura está a ser ativa com o processo fisiológico do ciclo mastigatório e das mastigações que estão ali durante 15, 20 minutos a carregar a bateria. E a seguir à refeição, o aparelho deve ser novamente introduzido para aproveitar a descarga muscular, ou seja, é um bocadinho esse conceito, não é? Vocês estão a preparar a parte muscular dos meninos e isso é quase como se fossem os exercícios que fazem, é um carregar da bateria que vai ser aproveitada depois pela aparatologia para continuar a manter essa estimulação neuromotora, não é? Mas é muito importante carregar com a função natural, com os exercícios de terapia miofuncional que fazem. Exatamente. Ora bem, esta acho que é minha, não é, Inês? Então, os pacientes respiradores orais com diminuição do espaço da via aérea necessitam sempre intervenção de otorrinolaringologista? Pergunto, ou seja, o conceito do otorrino é uma intervenção mais cirúrgica, não é, Inês, que estamos aqui a dar... Sim. Pronto, ou Sim. seja, isto é sempre muito controverso porque nós temos aqui, lá está, temos que ter linguagens multidisciplinares e interdisciplinares também com a parte do otorrino. Mas o que é que nós temos aqui de resultados da nossa prática clínica? E a Inês também felizmente temos tido estes resultados, que é quando um respirador oral se consegue melhorar a função e a forma com a terapia, que eu acho fantástica, a terapia respiratória que vocês executam, o que nós vimos nos resultados clínicos é que a via aérea melhora consideravelmente, ou seja, as adenoides voltam a diminuir, as amígdalas voltam a diminuir. Porquê? Porque é restabelecida a função, não é? Tenho aqui alguns exemplos que coloquei de exames de diagnóstico que nós usamos no nosso dia-a-dia, portanto, que é uma teleradiografia de perfil, e eu, quando nós damos as formações mesmo às colegas da terapia da fala, eu gosto já de vos ensinar a olhar para uma radiografia e perceber onde é que é a via aérea. E, Inês, consegues apontar, tu tens a setinha só para identificar aí bem a via aérea. Isto é o adenoide. Isso. Sim, vais-te falando, sim.
hipertrofiado. Exatamente, Okay, e este espaço aqui, este espaço mais escuro é a nossa via aérea, portanto, aqui temos uma hipertrofia do adenoide e temos uma via aérea mais restrita. Pronto, continua. Ou seja, aí nessa zona nós temos a via aérea dividida na porção superior, que é a nasofaringe, e a porção inferior, que é a orofaringe. Ou seja, na nasofaringe estão localizadas os adenoides, na orofaringe estão localizadas as amígdalas. O que é que acontece? Normalmente nós devemos pelo menos ter 1 centímetro em termos de medidas, vamos lá, quer na nasofaringe, na via aérea superior, quer na orofaringe. E reparem, aqui com o trabalho de terapia miofuncional e com aparatologia, reparem, conseguimos uma redução evidente das adenoides e um aumento da nasofaringe, do espaço aéreo, está bem? Para a respiração. Claro que postura labial, os lábios fechados, os dentes mais unidos, conseguem ver que isto era quase como se fosse. Então, na primeira radiografia quase que vê-se ali, consegues contornar aí a língua, vê lá se tu consegues aqui com a setinha, aí, exatamente, aí é a língua. Passei para trás, espera, desculpa. Pronto, aí é a língua do nosso paciente, conseguem ver que ela está numa postura baixa e anteriorizada, porque é respirador oral, está habitualmente de boca aberta, não é? Quando nós conseguimos, com um trabalho multidisciplinar, reduzir este espaço, portanto fechar, normalizar as bases ósseas e um trabalho miofuncional de exercício de respiração, estes adenoides, o que é que vai acontecer? Vão diminuir. Porquê? Porque começa a função a tratar disto, ou seja, a natureza a autotratar-se, entre aspas, bem? Temos outro slide a seguir, outra menina que também eu tentei ali ir relembrar assim alguns casos que eu tenha, estão a ver, toda a via aérea estava um bocadinho diminuída, quando nós normalizamos as relações, melhoramos um bocadinho o espaço. Eu tenho ideia que ainda pus mais um casinho, só aqui para... esse era o mesmo, não é? Olha, se calhar repeti. Está repetido, tá. É o mesmo. Muito bem. Então o espaço é mito. Pois. É mito e muitas vezes só com a nossa avaliação miofuncional conseguimos ver se precisamos de encaminhar para o otorrino ou não. E se não houver uma grande obstrução da via aérea, como a doutora Karina estava a dizer, conseguimos perfeitamente reduzir o tamanho e aumentar o espaço da via aérea. Então, os pacientes que usam o aparelho ortopédico funcional ficam com a fala alterada durante o uso do aparelho e muitas vezes fazem-nos essa questão. É mito. Eu pus aqui alguns vídeos, estão ao mesmo tempo. Mais nada. E agora vamos ver como é que esta menina fala com o aparelho na boca, vai dizer o nome. Pronto, e é mito porquê? É claro que um aparelho na boca requer um tempo de adaptação, não deixa de ser um corpo estranho dentro da nossa boca e o organismo reage a esse corpo estranho, aumentando a salivação, porque acha que é um alimento, e toda a musculatura intraoral se vai adaptar a esse aparelho, a esse corpo estranho. Pode ter mais ou menos acrílico, dependendo do tipo de aparelho que é utilizado. Agora, o que nós sabemos é que quanto mais tempo o paciente utiliza o aparelho em boca e quanto mais fala com o aparelho em boca, mais fácil é essa adaptação e mais facilmente vai adequar a fala, a dicção com o aparelho na boca, está bem? E há muitos casos em que, por exemplo, nos sigmatismos laterais, que é o caso, por exemplo, desta criança, tem em mordidas muito profundas, com pouco uso do aparelho, como se consegue um aumento da dimensão vertical intraoral, o sigmatismo desaparece muito facilmente, portanto até melhora muito a fala. Agora é normal que no início haja esta discrepância aqui dos sons, porque é acrílico que está na boca, é um corpo estranho que está na boca. Tudo se adapta, demora um bocadinho de tempo, talvez 1 ou 2 semanas, depende do tempo de utilização do aparelho. Não sei se queres falar um bocadinho, Karina, qual a tua prática? Sim, a minha prática claro que os meninos nos primeiros 3, 4 dias não falam bem, porque a língua tem que se adaptar a uma nova postura para falar, não é? Pronto, mas
o resultado que nós, e até temos que dispensar os pais, porque muitas vezes os pais vêm até encaminhados pela própria terapia da fala, com alterações da dicção, da fala, desculpem, agora disto da fala, e realmente no dia em que colocam o aparelho ficam piores, não é? Ficam a falar pior. Mas é mesmo um exercise tongue appliance, ou seja, eles são para ginasticar, para trabalhar a musculatura e depois quando vêm na próxima consulta ao fim de 3 semanas, eles estão geralmente sempre bem a falar muito melhor, está bem? Há sempre ali um som ou outro, porque tem o palato tapado com acrílico normalmente, mas melhoram bastante. E inclusivamente há casos em que já falam depois um bocadinho melhor com o aparelho do que sem o aparelho. Já tem acontecido, não sei, Inês, tens visto isso também. Portanto, sim, às vezes precisam se adaptar depois novamente a não ter o aparelho dentro da boca, lá está. É isso. O organismo adapta-se, portanto, é normal. Muito bem. Então esta é a tua, Karina. É a minha. Os aparelhos não são fixos na boca do paciente. É mito ou verdade? Já falámos um bocadinho sobre isso. Pronto, são verdade, porque os aparelhos e os pais estranham muito, porque estão habituados, no seu tempo quando se trataram e tal, que os aparelhos são coisas sempre muito fixas, aos dentes, ao céu da boca, e os nossos aparelhos realmente são aparelhos soltos, pronto. Nós temos que identificar isto aos pais, para os descansar, porque é importante que o aparelho seja solto na boca, porque é todo o circuito neuromuscular que precisa de ser alterado, e isso só pode ser alterado se a criança tiver que modificar a posição da sua língua e da sua mandíbula para o manter no sítio certo, na postura onde ele foi construído. Portanto, e por isso ele é um aparelho que muitas vezes fica solto. Os pais dizem, doutora, mas isso não pode ficar mais apertado, porque faz-me aflição ver um miúdo com o aparelho solto na boca. Eu disse, olha, mas é mesmo assim. Este aparelho é funcional, é muscular, tem atuação a nível dos músculos e não é preso. Não pode ser preso aos dentes, não cumpre com os nossos princípios se for preso. Portanto, ele tem que ser mesmo solto. Portanto, é verdade, os aparelhos muitas vezes são mesmo soltos na boca, está bem? E a língua anda a brincar com eles, para a boca fora, e faz parte, está bem? É mesmo, deve ser assim. Sabem que isto é como tudo, não é? É a técnica que é assim. Eu tinha colegas que ficavam muito aflitas, que vinham da ortodontia clássica e me diziam, e mandavam pôr ganchos. Ganchos uns araminhos que se podem colocar para fixar mais, para dar mais retenção aos aparelhos. Mas não pode ser. Nestes aparelhos, muitos deles, principalmente os que estão já a trabalhar postura de língua, têm que ser soltos completamente dentro da cavidade oral. Também? Quando o paciente usa aparelho ortopédico funcional, não necessita de técnicas de massoterapia. É mito. Portanto, a massoterapia é uma técnica de manipulação muscular que vai preparar um músculo para o nosso exercício, não é? Para a nossa mioterapia e depois para a nossa miofunção. E dependendo da técnica que podemos utilizar, na direção que vamos utilizar, podemos relaxar ou contrair um músculo para depois utilizarmos na nossa intervenção. E o que é que esta técnica nos vai ajudar? Vai nos ajudar a facilitar a circulação sanguínea, a oxigenar os tecidos, a eliminar até os resíduos metabólicos, ou seja, é fundamental que utilizemos esta técnica de manipulação muscular antes da mioterapia e da miofunção para termos resultados melhores. Portanto, a criança, o paciente, retira o aparelho, fazemos a técnica de manipulação muscular e depois todos os exercícios que tínhamos que fazer a seguir, como a parte miofuncional, e depois voltamos a colocar o aparelho. Mas é fundamental não eliminar esta técnica de massoterapia na nossa intervenção. Ok. Os aparelhos devem ser utilizados apenas durante o dia e retirados para dormir. Mito ou verdade? É um mito. Porquê? Os aparelhos, é mito das duas formas. Eles não devem ser usados só durante o dia, nem só durante a noite. Eles devem ser usados durante o dia e durante a noite, para termos mais respostas biológicas, ou seja, para que o nosso sistema nos responda.
E até temos mais uma razão para isso. A hormona de crescimento é muito mais ativa durante a noite, daí a importância das crianças dormirem aquela quantidade de horas suficientes para que haja, para que consigam que as suas hormonas e principalmente a do crescimento atue e seja produzida. Então, sabem que os nossos aparelhos não usam forças mecânicas, ou seja, nós não usamos forças nem a nível ósseo, nem a nível sutural das suturas, nem a nível dentário. Os nossos aparelhos atuam através das forças naturais de crescimento, das forças eruptivas, ou seja, nós usamos a força de crescimento, as hormonas de crescimento da própria criança e tentamos dirigir através do nosso aparelho esse crescimento, está bem? E então, durante a noite é super importante que o aparelho se mantenha dentro da cavidade oral, porque é aí que nós estamos a ter mais respostas biológicas, ou seja, temos mais segregação da hormona de crescimento, vamos ter mais período onde possa estar a usar essa força natural que vai ser dirigida pelo nosso aparelho, está bem? Portanto, os aparelhos devem ser usados durante o dia e mantê-los também durante a noite e durante o dia, está bem? Claro que depois quando nós atingimos a maioria dos nossos resultados, ou principal, os que nós desenhamos principalmente, nós vamos dando uma alta ao paciente, porque as crianças também não suportam andar 2 ou 3 anos de seguida com aparelhos, não. Portanto, nós temos ali primeiros meses, um primeiro ano, em que devemos pedir a colaboração máxima para termos os melhores resultados, que são rápidos, porque as crianças que estão numa fase muito boa de respostas biológicas, e depois vamos diminuindo o uso, mas quando diminuímos é durante o dia e não durante a noite, é o contrário, está bem? Quando já damos uma alta ao paciente durante o dia para usar o seu aparelho, mantemos durante um período o aparelho durante a noite. Depois de corrigida a mordida cruzada unilateral funcional, já não é necessário fazer terapia miofuncional mastigatória. Esta também é uma questão que costuma surgir nas nossas consultas. Então, é mito, porque como falámos há bocado, das mordidas cruzadas funcionais, normalmente os pacientes têm um lado preferencial de mastigação. Então, esse lado preferencial, o work side, é o lado de trabalho, onde a pessoa mastiga mais, essa hemiface vai estar mais contraída, vai estar uma hemiface mais hipertónica, mais funcional, e o outro lado, o lado contrário, o balance side, não é? O lado de balanceio, que só balança para ajudar no outro lado, vai estar um lado mais relaxado, mais hipofuncionante, mais hipotónico. Então é fundamental que o paciente faça terapia miofuncional para equilibrar a musculatura dos dois lados e depois a miofunção, a terapia mastigatória, para reeducarmos aquela mastigação a ser bilateral alternada e automatizar esse padrão correto da mastigação. Porque se isso não acontecer, muitas vezes temos recidivas e os pacientes, como continuam a ter um lado preferencial e um lado mais fácil de mastigação, vão continuar a mastigar para esse lado e essa mordida cruzada funcional vai-se voltar a restabelecer. Portanto, é mito, é fundamental fazermos terapia miofuncional nestes casos. Não é? Uma das atuações da ortopedia funcional é a expansão lenta da maxila. Isto é uma grande verdade. E eu queria explicar-vos um bocadinho o conceito de uma expansão rápida da maxila e o conceito da expansão lenta. A expansão rápida da maxila é naquelas primeiras imagens que vocês veem em cima, implica um disjuntor, que é um aparelho fixo que se banda aos dentes, fica fixo nos dentes, e que vai promover uma expansão, uma disjunção óssea na sutura palatina. Sabem que o maxilar tem uma maxila direita e uma maxila esquerda, que são divididos pela sutura palatina, e ele é uma ativação, aquele parafuso que está ali no meio, tem um protocolo, dá-se uma volta de manhã e uma volta à noite durante 20 dias, portanto, ou seja, nós em 20 dias fazemos uma quebra óssea da sutura. Pronto, isto implica que muitas vezes, e a Inês temos já falado isso muito, que as disjunções não são amigas, como eu costumo dizer, não são amigas da língua.
porque realmente a sutura fica, a gente faz uma descruza-se a mordida, ok, posterior, mas o palato continua quase com uma altura muito grande, às vezes forma-se mesmo fibroses naquela zona em que foi quebrada a sutura. Bom, eu fiz isto muito no início há 20 anos, que eram os protocolos que nós tínhamos, mas aquilo é muito, muito invasivo. Ou seja, depois de começar a fazer as expansões lentas do maxilar com os aparelhos ortopédicos, os resultados são francamente melhores. São francamente melhores para que o nosso palato, em vez de ficar fundo, ele vai aplanando e vai alargando. Ou seja, toda a língua tem a possibilidade de voltar e de ser reeducada pela terapia miofuncional para que haja espaço físico, que a forma permita, da arcada, permita uma melhor posição da língua. Só para vocês terem uma ideia, os nossos aparelhos dão-se também tem um parafusinho acrílico, embora seja amovível, mas nós só damos uma volta uma vez a cada 7 dias, ou seja, uma vez por semana. Imaginem, portanto, quantas semanas temos que fazer esta expansão, se faz 2 vezes por dia durante 20 dias, ou seja, temos 40 ativações do aparelho em 20 dias. Nós temos uma ativação a cada semana, ou seja, temos 4 meses, no fundo temos 10 meses, fazemos uma expansão lenta da maxila em 10 meses. Claro que todo o periósteo, toda esta formação óssea fica francamente uma maxila muito bem preparada para vocês poderem depois trabalhar. Portanto, há uma grande diferença entre a expansão rápida e a expansão lenta, está bem? E É verdade. faz a expansão lenta, que é a imagem que vocês veem em baixo, está bem? É um palato constrito em que se foi feita uma expansão lenta da maxila. Sim, muitas vezes quando nós trabalhamos com os disjuntores, não é? Em que o aparelho já está fixo, a criança o paciente já pôs o aparelho, é difícil para nós automatizarmos esta postura de língua porque este palato realmente não está adequado para conseguirmos automatizar a posição da língua. É completamente diferente numa expansão lenta do maxilar. É impressionante. Só queria deixar este reparo. Obrigada. Bom, e deixamos por aqui os nossos mitos e verdades. Espero que tenham gostado. E olha, foi muito agradável estar aqui convosco. Da minha parte, um beijinho. Da minha também. Tá? Gostei muito, obrigada. Obrigada.